Olá a todos que nos ouvem nesse vídeo. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que esteja no coração de todo aquele que está e possa ouvir esse vídeo. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, né, e o princípio das dores, aonde o discípulo procura saber de Jesus quando haverá o fim dos tempos, né, e a segunda vinda dele. A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 24 em Mateus, diz assim: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele ainda sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular lhe pediram: Dize quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão muito, ouvirei guerra, rumores de guerra. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. E todas essas coisas, porém, são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos escandalizarão, traiçoeirão muitamente e se odiarão uns os outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos e por multiplicar a iniquidade o amor de quase todos se hará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então aí verá o fim. Amém? A palavra diz aqui no 15, diz assim: Portanto, quando vide que a abominação, a desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém? Glória a Jesus. Mas no versículo 22 tem algo também interessante, fala assim: se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. E cá para frente, mais no versículo 27, diz assim: Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E são esses pontos que Jesus deixou para que nós possamos entender a sua vinda e o fim dos tempos. Uma coisa que Jesus deixou bem claro aqui está aqui no início, né? Ele disse que nós temos que ficar bem cauteloso para que ninguém venha nos enganar com as falsas doutrinas ou dizendo alguma coisa que não está no Evangelho, não está naquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Mas adiante ele disse que haverá guerra, rumor de guerra, né? E também levantarão nação contra nações. Isso nós estamos vendo no tempo de hoje. Nós vimos muito rumor de guerra para acontecer, nações se levantando contra nações. E haverá também fome, peste, terremoto em vários lugares. Nós sabemos que, segundo a ONU, fala que morre quase 1 bilhão de pessoas por ano só de fome. Há muita fome aí no mundo. Só que eles não trazem à tona porque conseguem esconder, porque muitos países ou algumas nações têm o seu poder aquisitivo muito alto e está sobrevivendo de uma forma plena. E aqueles países miseráveis, eles deixam lá esquecido porque mas não quer trazer à tona o que está acontecendo, porque não vai ser pensionado para cuidar desse povo menos desfavorecido. Nós vimos também que aconteceu
recentemente, nós sabemos que existia guerra, terremoto, fome e as epidemias sempre aconteceu, né? Muitas delas aconteceu em séculos, depois de século, né? Mas hoje, o que está acontecendo hoje, a gente vê uma coisa mais abrangente, onde onde a ciência busca solução para tudo. Hoje é o seguinte, a ciência que fala mais alto, a palavra de Deus tem que deixar a palavra com uma coisa que aconteceu no passado, nós temos que assistir a ciência falar. É isso que eles pregam. A grande mídia e os poderosos. Poderosos entre aspas, né? Porque todo poder está na mão do céu. E o que acontece é o outro ponto também que Jesus deixou aqui bem nítido. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trairão muitamente e odiarão uns dos outros. A gente vê muito isso. Aquela coisa de odiar um ao outro e muitas vezes está entre os irmãos. Nós não temos uma igreja plena hoje. Cada igreja tem a sua forma de pensar, a sua doutrina, ou mesmo o seu Deus separado. Nós vimos hoje que a igreja, o ministério tal, o Deus que lá é diferente da igreja A, porque o Deus da igreja tal quer a sua doutrina assim, a igreja A quer diferente, existe um Deus para cada igreja. Isso está nítido no dia de hoje. Muitas vezes nós falamos da igreja católica que denomina Santa tal, santo tal, tal, mas hoje nós evangélicos hoje é igualmente a igreja católica. Pouca diferença. Em cada denominação, em cada templo tem lá, igreja tal, 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 tal. Tá lá a placa lá, demoniada lá, para tal feito. Jesus está longe. O Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração e ponto final. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração e Zé Vinil. Não tem mais negócio de igreja A, igreja B, igreja pentecostal, igreja assembleia, igreja batista, igreja natal. Não existe isso. Para Deus não existe isso. Isso é uma grande aberração que os evangélicos colocou. Nós sabemos que isso tem uma mão de um grande evangelista que surgiu no século 19, 18, por aí assim, chamado John Wesley, que denominou essa igreja. Na época de Paulo, quando Paulo fazia sua viagem missionária, não existia isso. E até certo tempo a igreja evangélica não existia denominação A, B, C. Era a igreja protestante, igreja de Cristo e ponto final. Aí existia um grande homem, um grande evangelista, missionário, por nome John Wesley, né? Um inglês missionário que foi um dos precursores desse negócio de denominar a igreja. E nisso virou uma febre. Se eu estou na igreja A, se eu não estou fazendo, se eu não estou sendo bem aceito, ou eu não estou concordando com aquele ministério, eu vou lá e fundo outra igreja lá, coloco o nome lá, Deus ama todo, Deus é o poderoso, qualquer nome lá e pronto. É aquilo que funciona hoje. Mas um outro fato interessante que o livro de Mateus fala também aqui acerca que surgirão muito falsos profetas e ignorarão muito, a gente vê muito isso. E por multiplicar em cuidado o amor de quase todos se hará. A gente vê muito isso, né? Acontecendo. Que o amor de muitos está esfriando. Se a gente não tiver atento pela palavra de Deus, não estiver buscando a fonte que é o Espírito Santo de Deus, a gente também esfria. Muitas coisas vêm acontecendo, muitos escândalos, a iniquidade, né? E como falou, aqui fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações, então virá ao fim. Mas o mais interessante aqui, que ele deixou aqui no versículo 15, diz assim, portanto, quando vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Que lugar santo é este? Lá no púlpito. Lá onde poderia estar saindo
onde está o Santo Santíssimo ali, operando, o Espírito de Deus operando, a gente vê que está tendo muita aberração ali, muitas coisas erradas. Isso também é um ponto que Jesus deixou bem claro para que nós possamos estar atento. É como fala no 21, né? Diz assim, outro ponto também no 21, que nós tem que estar atento. Pois haverá tão grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos será abreviado aquele dia. Então nós vê hoje, as coisas estão muito corrido. O que a gente vai fazer hoje, que a gente não tiver dentro, a gente compra compramos um objeto a prazo para pagar com 30 dias, se nós, quando nós pensamos aqui, nós precisamos estar no primeiro dia de compra, já está chegando já nos dias de pagar, o tempo está abreviado. Como Deus é Deus, até as crianças de 1 ano, elas se tornam de 1 ano. Tornam de 1 ano, porque Deus abreviou o tempo e Deus abreviou também tudo. As crianças conseguem ficar de maior do tempo, curto, mas na mesma forma que de antes. Entendeu? Esse é um mistério que muitos não entendem, por isso que passa por percebido. Mas o que mais me chamou a atenção nessa passagem também, 24, todas elas me chamam a atenção, mas me chamou a atenção por dia de hoje, é no 27 que fala assim, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você tentou meditar no que fala nesse versículo? Aqui fala acerca, porque todas essas coisas que estão acontecendo, a vida de Cristo, o fim dos tempos, não poderia ter acontecido antes. Por que não poderia ter acontecido antes? Senão as coisas não seriam vistas de uma forma tão precisa como é hoje. Jesus voltando hoje, agora, eles vão voltar no Monte das Oliveiras, lá no monte, lá onde Jesus foi levado ao céu. Lá ele vai voltar. A gente do Brasil pode ver, se tiver com nossos olhos? Não, mas vai existir uma forma que através da comunicação, das redes sociais, da televisão, vai mostrar Jesus voltando, ali, operando, as coisas acontecendo. Porque assim, pois como o relâmpago sai do Oriente e se mostra o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Então, se fosse antes, não poderia acontecer a vida de Cristo. Porque muitos não iam ver, não iam testemunhar a volta de Cristo. O fenômeno que iria acontecer, vai acontecer lá em Israel. Porque lá ele começou, lá ele vai terminar. Aquela região da Mesopotâmia, aquela região ali mediterrânea, ali tudo vai ficar à vista, a vida de Cristo. E nós sabemos que o tempo é esse. O tempo agora é o tempo propício para essas coisas acontecer. Então, cada momento nós temos que estar pronto para a volta de Cristo. Nós sabemos que não é fácil, nós somos afligidos, muitas coisas que vêm tentar nos tirar na presença de Deus. Mas o que importa é a sua vontade de estar na presença de Deus. Eu sei que problemas não vão ter muitos. A Bíblia diz que serão escandalizados, a Bíblia diz que serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Tudo isso vai acontecer. Mas isso é uma coisa passageira que passa rápido do que aquilo que vai viver a vida eterna com Cristo. Amém? Então eu gostaria só de deixar esse versículo 27 de alerta que fala: assim, pois, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta de Cristo. A forma é essa, o tempo é esse. Se existir um terremoto lá no Japão, agora, nesse momento, onde estou aqui gravando esse vídeo, vai imediatamente aqui no Brasil, vai ficar sabendo e vai ver o que está acontecendo lá. Então o momento propício é esse. Cabe a nós se colocar na presença de Deus de uma forma plena, né? Deixar Deus agir nas nossas vidas e nos preparar para a sua vinda. Existe a preparação, a vida de Cristo. Nós não seremos arrebatados, não seremos com Cristo de qualquer jeito, nós temos que se preparar. Amém? Assim como Deus preparou aquele povo de Israel para sair do Egito através do líder Moisés, teve aquele ritual de colocar
haver as pragas depois, para retirar o povo de lá, teve um momento que foi ordenado algo para que o povo de Israel pudesse fazer. Então, vai ser no momento da igreja também. Vai vir uma ordem da parte do céu para a igreja aqui na terra se preparar. Mas a Bíblia diz, antes que a igreja seja levada ao céu, os mortos serão ressuscitados primeiro. Então nós vamos ver mortos aparecer vivo e sendo levado pelos anjos para o céu, para estar lá pronto para receber a igreja, quando a igreja for. Amém? Que esse vídeo serve de alerta para que todos aqueles que possam ouvir esse vídeo e se atentar pela palavra de Deus. Eu poderia estar passando umas coisas aqui ainda, que a palavra de Deus nos revela, mas por questão do tempo que o vídeo pode não ficar muito longo, aí eu tenho que resumir, né? Porque aqui fala sobre também acerca da vinda do Filho do Homem, né? Logo depois dessas aflições daquele dia, só escurecerá, a lua não dará mais sua luz, a estrela cairá do céu, o corpo celeste não abalado. Vai ter muitos sinais na vida de Cristo, né? O Filho do Homem, todos que o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, poder, glória, grande glória. E os olhos, ele enviará os seus anjos com um som forte de trombeta, aos quais ajuntarão seus escolhidos desde o canto vento do mundo, de uma extremidade da terra ao céu. Entendeu? Então, tudo isso, Deus já está mostrando. Muitos dias, assim, o arrebatamento vai ser uma coisa, no piscar de hoje, a gente deixa assim, não vamos deixar ser ignorante, nunca foi assim. Nem a morte, quando vem, não morre assim, piscar de olho. Precisa dar tempo ainda de você dizer assim, Jesus, me salva. Imagina esse arrebatamento no piscar de olho. Isso não existe, não. Jesus tem algumas coisas que passou para alguns povos diferentes, estranhos, que indagavam muito de Jesus. Jesus disse assim, olha, é assim, assim, assim. Agora não tem que ler o contexto da história. O contexto da história mais prenda, mais real que tem aqui, ó. Então aparecerá um sinal, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com grande poder e glória. Olha, a igreja está aqui na terra ainda, todos vão ver. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde o quarto ventre, de uma a outra extremidade do céu. Arrebatamento secreto, que Jesus faz na vista, para todo mundo ver e glorificar o nome dele. Diz que todos lamentarão, vai dizer assim, olha, a gente tinha tudo, nós não acreditamos na palavra de Deus, no livro sagrado, muitos vão se lamentar, que aí agora Jesus vem com juízo. Quem tiver preparado vai, quem não tiver ficar. Por mais que se arrependa, queira de uma forma ou de outra ser salvo, não vai ser salvo, porque não deu importância das coisas de Deus. Não se atentou para a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Então não adianta. Quer ser salvo? Procure se salvar agora. Porque na hora que Jesus virá, vai ser um tremor grande. Vai ser um tremor e temor. Todos vão ver algo diferente, um fenômeno que ninguém nunca viu. E aí então, quem vai ficar. Não vai ter arrependimento, vai ter remorso. O arrependimento vai vir antes. Mas aí na hora da vida de Cristo vai ter remorso. Aquele que tiver em Cristo Jesus vai sentir a alegria de ser levado. E aquele que não aceitou a palavra, não aceitou a mudança de vida, não aceitou a boa nova, que é o Evangelho de Cristo, vai ficar lamentando com remorso. E remorso não ataca a salvação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, continua nos dando entendimento, para que nós possamos passar essa mensagem de uma forma plena, que todo possa entender. Aqui é um vídeo simples, eu faço de uma forma simples, que não precisa muito efeito, com muitos sais, luz, tal, eu estou fazendo aqui na minha casa, aonde eu estou trazendo essa mensagem do céu, de despertamento para a igreja, e aqueles que ainda não entregou sua vida a Cristo, que possa, de uma forma
de tão rápida e se procurar uma igreja mais próxima da sua casa e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Que Cristo, Jesus continue nos abençoando, nos guardando, nos dando sabedoria em nome de Jesus. Amém?